Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Na verdade, não é tudo, é só uma introdução das figuras de linguagem. E o que eu vou falar hoje está na página 63 do livro de vocês, tá certo? É claro que não são todas que estão aqui, né? No primeiro momento, nós vamos verificar essas figuras de linguagens, né? Então, o que serve, o que são as figuras de linguagem, na verdade? São imagens, né? São recursos expressivos que nós utilizamos para ampliar, né? Amplificar o significado de um texto através da conotação, né? Da linguagem figurada, tá certo? Então, é o seguinte, é uma ferramenta que ajuda, né, numa possível interpretação ou numa possível ilustração de um texto. Nós temos figuras de linguagem, por exemplo, em textos poéticos, em textos jornalísticos, né, em textos descritivos, né, vários modelos, vários tipos de textos que nós temos, e nós temos algum. No livro de vocês, como eu falei, na página 63, nós temos então a metáfora, comparação, personificação ou prosopopeia, antítese, paradoxo e hipérbole, tá certo? Então vamos ver aqui. A metáfora, ela é como se fosse uma comparação, tá certo? Só que nós não utilizamos na comparação, na metáfora, desculpa, os elementos, por exemplo, tal qual, como, né? É uma comparação, mas no sentido direto. Então nós temos aqui, os poemas são pássaros. É como se fosse afirmação. Eu faço uma comparação, mas mais para o tom afirmativo. Então aqui eu não posso, se eu dissesse, os poemas são como pássaros, aí ele deixaria de ser metáfora e passaria a ser comparação neste caso, tá certo? Aqui eu afirmo, né, que os poemas são pássaros, né? E aí é um trecho do Mário Quintana. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabem de onde e pousam nos livros que lês. Tá certo? Comparação, então, já é o contrário, na verdade, quase metáfora, só que com a utilização dos elementos tal, qual, como, né? E aí, então, o que eu faço? Ó, eu faço versos como quem morre, né? Também do Mário Quintana, no sentido de comparação. Depois eu tenho a personificação ou a prosopopeia. O que são? São características humanas, né? Quando eu atribuo nos meus elementos características humanas. O que eu poderia utilizar como exemplo, então? Flores tristes e baldias. É como se as flores tivessem sentimentos. Né? Há alguns estudiosos que acreditam que sim, né? Porque são seres vivos. Mas no sentido de quê? De você dar a um ser vivo irracional características humanas, tá certo? Características racionais, por exemplo. Né? Então, no sentido da flor ficar triste, da flor ficar alegre, né? Dela se expressar. Né? Então, quando você faz isso, você utiliza por meio da personificação, tá certo? Depois nós temos antítese, que é o quê? O contrário, o sentido oposto. Então, nós temos aqui quando eu digo aqui no poema, aqui, na verdade, num trecho de uma música do Lulu Santos, não haveria luz se não fosse a escuridão. Ou seja, eu tenho luz contrário de escuridão. Portanto, eu tenho uma antítese, né? No sentido contrário e oposto. Logo vem aqui, paradoxo. Né? O que seria? Presença de elementos que se anulam. Então, nós temos um trecho do poema de Camões, né? É um contentamento descontente. Então, ao mesmo tempo que está contente, ele está descontente, né? Então, é um elemento, é um contentamento descontente. É como se a todo momento o bem e o mal, o sim e o não estivesse presente no texto, no poema, tá certo? Hipérbole é o sentido de grandeza, engrandecimento, tá certo? Então é o exagero, tá? Então olha aqui, nesse exemplo de uma música do Gilberto Gil. Pela lente do amor vejo tudo crescer, vejo a vida 1000 vezes melhor. Então é como se fosse o quê? Aquele exagero, tá certo? Então nessa aula fica metáfora, comparação, personificação, antítese, paradoxo e hipérbole. E para a tarefa, eu gostaria que vocês fizessem, então, no início da página 63, tá? E vão até a página 67, ok?
Então, tarefa da 63 a 67. Muito obrigado e até amanhã.